Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus Cristo, meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede estadual do estado do Ceará, aqui no centro de Fortaleza. Em nome de Jesus, é uma alegria estar todas as manhãs com vocês, de 6 às 7 da manhã, glorificando, exaltando o Senhor, dando agora, meu irmão, boas notícias, né? Entregando boas notícias em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de Fortaleza, ela se encontra na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro. Meu irmão, mostra imagens em nome de Jesus Cristo da Rua Princesa Isabel, é bem aí, muito conhecida, perto ali do Mercado São Sebastião, muito perto ali, meu amigo, pode colocar aí em nome de Jesus Cristo, das avenidas, ali perto da delegacia, 24º Distrito Policial, a Igreja do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Glória a Deus, em nome de Jesus, vamos começar esse dia adorando, glorificando. Hoje, quarta-feira, tenho notícias boas para vocês, em nome de Jesus. Tem notícia boa. Falando em missionário R.R. Soares, solta aí, estou seguindo. Vai lá. Estou seguindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Missionário R.R. Soares em Fortaleza. Daqui a pouco eu vou dar para vocês essa notícia maravilhosa em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, poder de Deus. Meu Pai, eu estou na Tua presença junto com essa pessoa que ora comigo e crê no Teu poder. Sabe, meu Deus, que o melhor que o Senhor tem para ela vai acontecer. O medo, a dúvida, a insegurança não tem poder sobre a vida dessa pessoa, porque a Tua palavra, meu Deus, ela nos norteia para a vitória, para ser mais do que vencedores. Eu digo agora a doença, a depressão, eu digo agora a ansiedade, eu digo agora essa dor que essa pessoa está no peito, no corpo, nas mãos, as articulações, meu Deus, que essa pessoa tem está doendo demais. Meu Pai, essa noite foi uma noite muito complicada por causa dessa dor de cabeça, mas o Teu poder, a autoridade que tem no Teu nome está sendo usada agora. Eu digo, mal, sai, bata em retirada em nome de Jesus. Esse dia é um dia abençoado pela mão poderosa do Senhor, e você que crê, diga amém. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Recebeu essa oração? O poder de Deus está sobre a sua vida, eu tenho certeza disso, tá? 986757493, 986757493. Estou me aproximando aqui da tela, porque aqui, pessoal, coloca o povo adorando, buscando a Deus. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia onde o povo de Deus vai se reunir para buscar, colocar a família no altar de Deus. Exatamente. Pode colocar imagens do painel, em nome de Jesus Cristo. As pessoas estão colocando agora as fotografias, exatamente, ó, a fotografia nesse painel de oração. Todas as pessoas estão trazendo a fotografia da família e nós estamos colando aqui nesse painel de oração. E eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, é o bem maior que você tem. Eu quero falar algo para você aqui agora, preste bastante atenção. Às vezes você está correndo demais. Corre para lá, corre para cá. Pastor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de pagar conta. Mas vai chegar uma fase na sua vida que o dinheiro não vai ter tanta importância assim. Vai chegar uma fase na sua vida, meu irmão, que a única coisa que você quer é estar perto das pessoas que você ama. Colocar essas pessoas diante de Deus. Ver essas pessoas servindo a Deus e estar perto delas. Pergunta para um senhor idoso, uma senhora idosa, se tem tanta importância assim o dinheiro. Pergunta para essa pessoa que trabalhou a vida inteira, se ela tivesse chance de ter a idade que muitos têm agora, se ela ia perder tempo, passando raiva, não é assim? Fazendo coisas que desagradam a Deus. Hoje essa pessoa entende que a melhor coisa que ela tem é a família na presença de Deus e do lado dela. Então abre os teus olhos. Às vezes você está na correria e está esquecendo, meu irmão, que a tua família tem que estar no altar de Deus. E é nesse altar, coloca por favor, amigo, é nesse altar, em nome de Jesus, que você vai trazer a fotografia da sua casa, da sua família. Aqui é bem no começo do propósito,
Ainda tem poucas fotos aí, né? Mas hoje tem muito mais já, para honra e glória do Senhor. As pessoas colocando as suas fotografias e dizendo: Senhor, a minha família está no teu altar. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Pastor, e quais são os horários? Quais são os horários, em nome de Jesus Cristo? Os horários são 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Em todos esses horários, eu vou estar em cima desse altar, ministrando e clamando a Deus em prol da sua casa, em prol da sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Creia nisso, confia no Senhor. Eu quero mostrar para vocês agora testemunhos de pessoas que vieram à casa de Deus, receberam a bênção no seu lar, em nome de Jesus, tá? Coloca aí, eu vou mostrar a foto. Essa é a foto que também está lá no mural, a foto da minha família. Pode colocar aí. Está aí a foto da minha família. Essa é a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai preparar também a foto da sua casa, da sua família. Vai trazer e nós vamos colocar neste altar, nesse álbum, em nome de Jesus. Vou mostrar para vocês agora um testemunho bonito. Em seguida, como é fácil chegar aqui e a matéria de hoje. Vamos lá. É uma bênção sobre a vida do meu filho, que a gente nunca contou isso na igreja, em canto nenhum. A gravidez da minha esposa, quando ela chegou no final do 7º mês para o 8º mês, se tornou gravidez de risco. E o coração do meu filho apresentou uma falha de concepção, digamos assim. Ele era dividido em 2 por baixo. A médica que estava fazendo o pré-natal dela, quando ela escutava o coração, via alguma coisa fora de compasso, mas não identificava. Encaminhou para fazer um exame. Nesse exame identificou que o coração tinha um sopro atípico e que poderia se recuperar antes mesmo da criança nascer. Quando acontece isso, se recupera antes da criança nascer. Fez um segundo exame antes da criança ir para o parto. Em vez de diminuir, a falha tinha aumentado. Disse: não, fique tranquilo, a gravidez continuou sendo de risco, ela continuou sendo acompanhada mais ainda de perto pelo plano de saúde, pelos hospitais, pelos médicos. Quando ela voltou para o quarto, porque ela teve que ficar na UTI, que já foi outra bronca que eu passei, tive que ficar com a criança sozinho 48 horas, porque ela ficou na CTI, e Deus sustentou a vida dela, porque foi uma gravidez de risco. Aí quando ela voltou pro quarto, fizeram outro exame na criança, permanecia lá. E o buraco no coração tinha aumentado mais ainda. A médica falou: pai, mãe, não se apavorem. Fiquem tranquilos, mas assim que você sair daqui, leve pro pediatra. O pediatra vai encaminhar para o cardiologista pediatra. Levamos pro pediatra. O pediatra disse: olha, aqui dá para ver que tá fora do normal realmente. Tem que ir para o cardiologista, que é um conhecido meu. É o melhor que tem aqui no Recife. Nessa época a gente morava em Recife. Você vai ser acompanhado com ele lá, porque é urgente o caso dele. A gente foi. Chegou lá, o médico auscultou o coração da criança e disse: pai, eu não vou mexer. Vamos deixar a natureza, ele usou essa palavra, a natureza fazer o trabalho dela. Daqui a 6 meses, você conta o tempo, volta aqui e a gente vai decidir o que é que faz. Com 6 meses chegou lá, ele auscultou o coração novamente, a falha lá dava para perceber, para quem é médico e tem experiência, facilidade de perceber isso daí. Vamos encaminhar para o Hospital Português para fazer um exame. Chegou no Hospital Português, a falha tinha aumentado mais ainda, novamente, lá fez o exame. Ele ainda era pequeno, tinha menos de 1 ano de idade. Voltamos para o médico. Chegou no médico, o médico disse: e aí, doutor, vamos logo fazer a cirurgia? Eu falando pro médico, né? Se é para fazer, vamos logo fazer a cirurgia, porque eu não quero que ele fique assim, que se prolongue mais. Porque o diagnóstico do médico tinha era que ele não ia ser uma criança normal, não ia poder correr, não ia poder brincar, não ia poder fazer nenhuma atividade física. Que ele sabe mais é correr, né? A alimentação dele ia ser totalmente diferenciada. Ele ia viver sendo acompanhado por médicos, tomando medicação. Esse foi o diagnóstico que a gente recebeu em todo o procedimento que a gente ia fazer. Quando voltamos para esse médico, na situação, ele disse: pai, não é assim não. Vamos deixar agora Deus ser Deus. Isso foi a segunda consulta com ele. Eu não vou tocar nessa criança não. Eu vou deixar Deus ser Deus na vida deles. Foi a palavra do médico. Aleluia.
E eu só vou tocar nele depois que a gente fizer outro exame nele daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, volte aqui, você vai pegar outra requisição, vai fazer outro exame lá no Hospital Português e depois vocês voltam para mim, pra gente decidir o que vai fazer. Mas antes, vamos repetir pela 3ª vez. Minha esposa tá aqui, pode confirmar. Vamos deixar Deus ser Deus. E a gente voltou, fez o exame no Hospital Português. No dia de fazer o exame no Hospital Português, a gente chegou lá cedo, apreensivo. Virou essa criança para um lado, para o outro. A médica botou ele de cabeça para baixo, praticamente, para poder pegar a parte do coração, porque era bem por baixo do coração essa abertura. E vira para um lado e o menino kkkk, começou a rir porque ele achou começar a achar engraçado. E a gente apreensivo e eu chorando, né? Porque a situação era delicada, muito delicada. O médico disse, olha, não deixa ele correr. Que os outros médicos não deixam essa criança correr. Criança espiritada, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. Não deixa ela correr, não deixa fazer nada, porque ele não pode correr, porque... Sim. Aí a médica, isso daí, pastor, a gente ficou uns 40 minutos fazendo esse exame. Aí a médica pediu os outros exames à minha esposa. Minha esposa foi na mochila, pegou os outros exames, ela leu os exames todos. Leu, voltou, virou o menino de cabeça para baixo de novo, para um lado, para o outro, vira. Disse, minha gente, olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Por esses exames, diz que o menino tinha essa abertura no coração, essa falha. Sim. Um sopro. Mas aqui eu não vejo nada. O que eu vejo aqui no local é uma cicatriz muito fina, muito delicada, que nenhum cirurgião conseguiria fazer. Mas eu sei que essa criança não fez cirurgia, porque ele não tem nenhuma marca de abertura no peito. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir Jesus! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Uma vida que vai além das aparências. Um homem conhecido por todos, mas que desconhecia a presença do próprio Criador. Riquezas e reconhecimento eram tudo o que ele queria, e para isso, os meios ilícitos eram apenas meios pelos quais ele obtinha o que tanto desejava. Assim vivia Zaqueu, um publicano que trabalhava para o Império Romano. Mesmo sendo odiado pelos seus conterrâneos por exercer uma função indesejada por eles, Zaqueu não parecia se importar com isso. Em um dia comum de cobrança de impostos, Zaqueu se depara com uma grande multidão. Por causa de sua pequena estatura, o publicano precisou subir em uma árvore para conhecer a Jesus, de quem tanto ele ouvira falar. Ao ver Zaqueu, Jesus o convida a descer daquela árvore e a recebê-lo em sua casa.
Tão feliz quanto constrangido pela presença do Senhor, Zaqueu decide tomar uma importante decisão e se arrepende de todos os seus atos do passado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Zaqueu tomou a maior e melhor decisão de sua vida, uma decisão valiosa de servir ao Senhor com tudo o que ele possuía. Essa atitude sempre será lembrada, pois onde quer que o Evangelho seja pregado, a história deste homem será contada. Todos necessitam da tão grande salvação do Senhor Deus. E para isso é preciso arrependimento e uma oração sincera ao Altíssimo, pois está escrito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Onde quer que você esteja, abra o seu coração e ore ao Senhor, pois é Ele quem perdoa todos os pecados e traz novidade de vida aos que o buscam de todo o coração. Faça como o publicano Zaqueu e receba o Senhor Jesus em sua vida hoje mesmo. O melhor de Deus está por vir. Glória a Deus, aleluia! Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Você acabou de ver aí a história do Zaqueu, né? Um homem que decidiu, ele vai contra a lógica. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a gente nem tomou o café, né? Glória a Deus, hoje eu estou com a companhia do pastor Rodrigo também, o pastor Clédson. Bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia, pastor Isaías. Estamos aqui tomando esse café aqui. Olha o café aí, pastor. Pastor Clédson, bom dia, pastor Clédson. Bom dia, pastor Isaías. Também aqui já estou com o café pronto. Ah, glória a Deus. Nós vamos tomar um café, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Em nome de Jesus. Vamos ver se está quente, né? Está quente, está maravilhoso. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe tua casa em nome de Jesus. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Antes da palavra, eu vou falar para vocês o que vai acontecer na nossa igreja e também em todas as igrejas da graça hoje. Na nossa igreja, na nossa sede aqui na rua Princesa Isabel 1103, nós estamos orando pela sua casa, sua família, que é o seu bem maior. Você vai observar que o dinheiro, que a sua condição financeira, quando você estiver numa idade, e vai chegar essa idade, né? Chega uma idade onde nós entendemos que a única coisa que a gente tem é Deus e as pessoas que nós amamos. Não é isso, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor. Tem um momento na nossa vida que só o que vai restar e o que vai realmente contar como valor é aquilo que está em nossa volta, as pessoas que estão em nossa volta. E como a própria palavra de Deus diz lá em Salmo 90, né, no versículo 12, que o homem sábio, ele aprende a contar os seus dias. Ele consegue entender e ver a grandeza. É no café que nós tomamos juntos, sim, não é isso, pastor? Claro. É nesse momento que nós estamos em comunhão com Deus. A família também está participando desse momento. Então, é isso que vai contar. É exatamente. Pastor Clédson, aquilo que é mais valioso, não é isso, pastor? O que é mais valioso para essa pessoa que hoje, nós estamos convidando essa pessoa para vir para a casa de Deus hoje, orar pela família, mas aquilo que é mais valioso que o nosso Deus confiou na nossa mão? É isso mesmo, pastor Isaías. A família é a instituição criada por Deus. E nós temos que zelar pelos nossos familiares. Nós temos que cuidar deles, mostrar que nós cremos em Deus e trazer a nossa família para Jesus. Glória a Deus, aleluia, que a sua família seja agora tocada pelo poder de Deus. Eu faço oração, Pai, que essa família seja agora tocada pelo teu poder. Às vezes, estão passando por um momento de briga, de confusão, de desunião, mas, meu Deus, eu tenho certeza que o amor, ele vai vencer. O amor, meu Deus, a compreensão e, claro, meu Deus, a sua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe você hoje em 5 horários, em nome de Jesus. Presta atenção na chamada, daqui a pouco eu volto com a palavra. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações,
lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar desse propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dividir uma palavra com você, vai te abençoar. Eu pedi para meus amigos colocar um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pode colocar. E aí é uma versão chamada A21. E olha só esses questionamentos, porque é uma série de perguntas, né? Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? É uma série de perguntas. E me chama a atenção que o nosso Deus não tornou absurda a lógica quando se trata de confiar em Deus. Escuta o que eu estou falando aqui agora, isso aqui é importante você ouvir. Quando se trata de confiar em Deus, acreditar na palavra dele, confiar nas promessas dele, você vai ter um embate direto com a lógica. Você tem que estar preparado para isso. A lógica, ela sempre vai se levantar contra a fé, a certeza em Deus. O nosso Deus, através desse versículo, está dizendo assim, que ele fez, por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Ele não deixou a lógica louca, enlouquecida. Pastores, eu estou aqui com pastores em nome de Jesus, um lá de Messejana e o outro aqui de Maranguá. Eu estou com os pastores em nome de Jesus. Pode chegar mais perto aqui, pastor Rodrigo, também o pastor Clédio, pode se aproximar em nome de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo assim, o nosso Deus tornou um absurdo a lógica. A lógica. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a Deus, quando essa pessoa decide andar na presença de Deus, ela vai ter esse embate, não é isso, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor. Quando ela decide andar com Deus, bate sim a lógica, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O que nós pregamos, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que, como o senhor enfatizou agora há pouco, a campanha que nós estamos fazendo, da pessoa trazer a fotografia para o mundo é loucura, pastor. Exatamente. Ele não consegue entender isso, ele não consegue ver sabedoria nisso. Mas quando nós olhamos para a fé, Deus ele age de forma sobrenatural. Exatamente, exatamente. Eu quero que você entenda algo, né? O pastor falou algo muito interessante. A Bíblia fala do Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, pode colocar na versão NVI. Olha o que o Paulo fala, coloca aí, amigo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso ou de sabedoria. O Paulo está dizendo assim, quando eu vou falar das coisas de Deus, quando o Paulo ele vai falar da palavra, e Paulo era um homem inteligente, Paulo era um homem culto, Paulo ele era um homem, meu irmão, que estudou muito, mas quando ele vai falar da palavra de Deus, ele está dizendo que a sabedoria dele não entra. Mas qual é o medo do Paulo? Ele diz lá no versículo 2, eles vão colocar o versículo 2 tela cheia, pode colocar, ele fala assim,
Pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3 agora, diz assim, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Versículo 4 agora, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Olha que coisa muito forte. Às vezes você, irmão, quer ser convencido. Você quer ser convencido para servir a Deus, buscar a Deus. Mas eu posso tentar agora usar os melhores argumentos para te convencer. Só que o Evangelho, a palavra de Deus, é poder do Espírito Santo de Deus, e as pessoas não entendem isso. E às vezes um ato simples, você pegar a fotografia, colocar no painel para receber a oração, falar, que lógica tem isso? Irmão, então, as coisas de Deus às vezes não tem lógica. Não tem lógica. Tem lógica um homem de 4 dias morto ressuscitar? Tem lógica? Nenhum. Esse homem está em um processo de decomposição muito avançado. E o nosso Senhor Jesus vai lá e fala para Marta, manda tirar a pedra que estava... escuta o que eu estou falando. Ele diz assim, manda tirar a pedra do túmulo. E ela responde assim para ele, isso está lá em João, no capítulo, se eu não me engano, 11, o versículo 39. Pode colocar. João 11, 39. Pode colocar. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Aí a resposta de Jesus, versículo 40, diz assim, Jesus lhe disse, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Se você crer, mas quando você crê, você bate diretamente com a lógica. Porque tem pessoas agora nos assistindo que o marido, se você olhar para a lógica, não tem jeito ele sair do vício da cachaça. O filho não tem como sair do vício das drogas, do vício do crack. Não tem como mais essa pessoa falar assim, pastor, eu já tô velha. É assim que a mulher fala? Eu já tô velho, já passou. Não tem como eu ser feliz na vida amorosa. Só que o nosso Deus, Ele quer que você abra o teu entendimento para vencer a lógica. Pastor Clédson, uma pessoa que está na fé, uma pessoa que está em Deus, ela vive a fé, ela tem que entender que a lógica vai se levantar contra a fé dela, não é isso? É isso mesmo, pastor Isaías. Até mesmo Marta e Maria achavam que não tinha mais jeito, porque o tempo já tinha passado. E quando Jesus chega, Jesus vai mostrar para elas que elas tinham que crer. Não era o tempo, mas o Jesus que ia mudar aquela situação, Jesus que ia mudar aquela história. Então tem um tempo. Às vezes a pessoa fala, pastor, não tem mais tempo. Acabou. Não tem mais tempo para ter uma vida próspera. Eu não tenho mais tempo para nada. Porque foi isso que ela colocou. Ela colocou a lógica, ela apresentou a lógica para Jesus. É isso mesmo, pastor Isaías. Eu já ouvi pessoas dizer, o meu tempo já passou. Não passou. O seu tempo é agora. É só você vir buscar, pastor Isaías. Aleluia. Seu tempo é agora. É agora. Usa da fé. Abre o teu entendimento. Porque senão, amigo, se você não vencer a lógica, se você entender que o nosso Deus, ele vai fazer você estar diante de um gigante. Porque o Golias, Davi estava diante de um gigante. E quando ele estava diante daquele gigante, ele disse assim, quem é este que não tem a marca de Deus? Então, logicamente, vamos lá, vou me aproximar dos pastores aqui. Claro que se a aposta é pecado, você não pode fazer isso, né? Mas se tivesse um MMA hoje entre o Golias e o Davi, quem que você iria apostar? Golias. Logicamente, quem? A aparência, o Golias ia vencer. Ia vencer. E talvez você está falando, pastor, olha a minha aparência. Pastor, olha a minha situação. Como é que o senhor está falando? Olha a doença que agora o médico falou, eu estou desenganado. O médico falou que eu não posso sair mais dessa situação. Talvez você está me assistindo agora do hospital. E o médico acabou de trazer para você uma situação. Falando assim, acabou, não tem como. Mas eu vou mostrar para vocês testemunhos
de pessoas que estavam assim por um fio e o nosso Deus fez milagre. E eu quero orar por você que está com a esposa internada, que está com o marido, está com o filho agora, você está sozinha. Passou a noite inteira acordada nesse hospital, sem saber o que fazer, mas o nosso Deus está falando para você agora e contra a lógica. Porque o diagnóstico que você está na mão agora está dizendo que o teu filho vai morrer, que a sua família não tem jeito, que, meu irmão, você tem uma doença que não tem cura. Então, eu estou convidando você para viver essa fé, vencer a lógica em nome de Jesus Cristo. Hoje, eu vou estar nas 5 reuniões em nome de Jesus. Vou estar nessas 5 reuniões, orando e clamando por você. Veja como é fácil chegar aqui e presta atenção nesse testemunho de cura e de milagre. Vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Bom dia. Bom dia, Qual pastor. o seu nome? Vivian. Vianeide, mas me chamam de Vivian. Vivian, sim. Isso. O pastor sabe, eu cheguei para o pastor há um mês atrás, ele lembra muito bem, chorando, que minha família tinha sido despedaçado. Eu tenho uma filha de 3 anos. Meu marido tinha caído na cocaína. Eu também já fui usuária há 3 anos, mas tem 4 anos que eu sou liberta pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ele também tinha sido liberto, mas com as más influências, eu também, não sei, né, por consequências da vida, ele caiu novamente. E eu cheguei para o pastor chorando e disse: minha família acabou, pastor. Eu não tenho mais esperança. Ele já saiu de casa, está só eu e minha filha, estou trazendo ela para a igreja. E isso estava próximo do Dia dos Pais. Ela fez a apresentação no Dia dos Pais com o grupo de balé. E eu não sabia se ele vinha. Ele veio. Eu consegui trazer ele. Ele tinha pernoitado nas drogas, mas eu consegui trazer ele. E apresentei ele ao pastor. Disse: aqui, pastor, ele. Lembro como se fosse hoje. O pastor orou nele e disse: você vai trocar a sua família pelas coisas do mundo, pelas porcarias do mundo. Sua filha é tão feliz aqui, você no mundo, usando as coisas. E isso mexeu no psicológico dele. Essas palavras que o pastor falou para ele. Ele ficou falando dentro de casa: eu não posso fazer isso. Eu disse: pois volte para dentro de casa. Volte para a sua família, largue as coisas do mundo, largue essa porcaria, isso não tem futuro. Ele ficando magro, ele estava muito magro, hoje ele já ganhou 7 quilos, graças a Deus. E hoje ele se acordou, nós passamos a noite trabalhando, que nós trabalhamos na beira-mar, nós temos um carrinho na beira-mar. E ele se acordou e disse: eu vou para a igreja com minha família. E pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele ainda aceitou Jesus, né? Coisa boa! Então, Deus, Glória a é Deus! maravilhoso, Amém. né? Deus, ele
Coisa boa, glória a Deus, Jesus. Ele não faz, ele é lindo. Dá um espetáculo e depois do que aconteceu essa maravilha. Tá aí do lado aí, firme e forte, né, servo de Deus? Eu cheguei chorando, eu já vou sair sorrindo. Pela aleluia, glória a Deus. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga a foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus. Glória a Deus, vamos para as mensagens 986757493. Você pode mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Eu estarei aqui orando por você em nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom? Glória a Deus. E lá em Maranguape, pastor Rodrigo, lá em Maranguape, na mesma fé, orando pelas pessoas, clamando pela vida e pela família do povo. Bom dia. Com certeza, pastor Isaías, nessa quarta-feira estaremos orando pela família. As famílias de Maranguape serão abençoadas por Deus através dos cultos que estaremos realizando nesta quarta-feira, às 8 da manhã, às 3 da tarde e também às 19 horas aqui na Avenida Doutor Estênio Gomes, número 70, é o lugar de você vir receber a paz de espírito e a bênção de Deus na tua família. Glória a Deus. E aqui na nossa sede, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Na mesma fé também, eu vou mandar um abraço para esse povo também bonito, alegre, feliz, lá de Messejana. Pastor Clédson, bom dia em nome de Jesus. E lá em Messejana, na mesma fé. É nesta mesma fé, pastor Isaías. Também eu convido você que mora aí na Messejana, mora nos bairros vizinhos, a estar conosco. Hoje, em 3 horários. Às 8 horas, agora pela manhã, 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Traga a foto do seu familiar, venha trazer a sua família até Jesus. Nós vamos orar e o poder de Deus vai operar. O nosso endereço é muito fácil. Nós estamos ali na rua Barão de Aquerais, 440, bem próximo a Coelce. Vem estar conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Olha, eu vou deixar agora vocês com um testemunho bonito. Novela da vida real. Pessoas reais recebendo milagre em nome de Jesus. Vamos lá. Em junho de 2024, Júlia começou a sofrer de uma enfermidade desconhecida nas pernas. Começou do nada, uma dor nas minhas pernas, nas 2 pernas, e dava aquela sensação de canseira, onde eu não podia levantar do sofá ou da cama, cadeira, onde eu estivesse sentada e sair caminhando. Eu tinha que sempre me afirmar em alguma coisa, na cadeira, na mesa, parede, para mim poder andar. Serviço em casa eu não podia fazer, sempre meu marido que fazia. Eu fazia arrumar a cama, limpar a casa, lavava a louça. Eu tinha muito dó, né? Que ela ficava sofrendo, né? Eu também sofria, né? E a gente ficava preocupado. Ela sofreu muito. Eu fui no médico, só que eles simplesmente não me deram um diagnóstico assim de nada. Eles mandaram eu tomar ibuprofeno, um remedinho ali para dor, e foi tempo isso aí. Foi acho que uns 2 ou 3 meses que eu achei que foi demais, porque a gente que tem casa, tem família, eu sempre tenho meus netinhos que eu sempre ajudo a cuidar, né? Foi muito difícil. Eu fiquei muito nervosa, eu chorei por várias vezes.
por causa disso, porque eu pensava, meu Deus, eu estou na igreja, a gente sempre está participando na igreja, em casa. A Rite, a gente sempre assiste, eu amo aqueles programas porque é muito legal, a gente aprende muita coisa com eles e vê muita coisa. Júlia permaneceu firme com Jesus, acompanhando a palavra de Deus através da televisão, porque não estava conseguindo ir aos cultos devido à dor nas pernas. No início de setembro de 2024, ela foi com muita dificuldade ao culto na sede da Igreja da Graça, em Curitiba. O meu marido falou, vamos hoje na igreja, vai que você recebe uma bênção, vai buscar a tua bênção lá. Eu falei para ele, vamos lá que você vai receber a bênção. Aí assistimos o culto, a oração. Nossa, foi muito bom. Eu orando e pensando, vou sair daqui curada, vou sair daqui sã. Eu senti que parece que tinha uma coisa assim, que parece que empurrava aqui. Talvez era a mão de Deus que estava empurrando alguma coisa que estava fora do lugar, né? Eu tô curada das minhas pernas. Eu ando, meu marido já hoje disse para mim, vai mais devagar, você está indo muito rápida, você sarou mesmo das pernas. Eu digo, sarei sim, graças a Deus, eu tô bem. Hoje lá na rua, né, com a ganha de mim, eu tenho que estar segurando para não passar na minha frente. Eu tô bem, tô ganhando a corrida dele. Hoje eu posso fazer tudo serviço em casa, eu posso andar dentro de casa, eu posso arredar uma cadeira, eu posso varrer, eu posso passar pano, eu vou arrumar minha cama com disposição, andando dentro do quarto com vontade, e saio para fora, vou para a lavanderia, lavo roupa, lavo tapete na calçada, jogo ali, esfrego, não tem problema nenhum mais, não tem aquela indisposição das pernas. Eu levanto rápido, sem me apoiar em nada, e se for preciso sair correndo, eu saio. Não tenho mais dor. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu estou liberta. Eu tenho só que agradecer a Deus porque eu recebi essa bênção, né? Aquilo começou assim, tipo da noite para o dia e foi evoluindo, e se eu não entro em ação na presença de Deus, eu não sei nem como que eu estava. Eu sigo firme com Jesus até o último momento da minha vida, que é o que eu peço a Ele, e é isso que eu quero fazer e quero ser. Glória a Deus, que bonito! Glória a Deus, aleluia. Você viu que testemunho bonito? Esse Deus, ele tem liberdade para operar na sua vida? Aí talvez você fale assim, pastor, olha pastor, como assim? Deus tem liberdade? Eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus. Então você acredita em Deus? Então você precisa movimentar. Você precisa sair dessa inércia, você precisa sair de onde você está. Pastor, mas eu moro tão longe. Deixa eu explicar algo para você. Se fosse para qualquer outra coisa na sua vida, você não moveria céu e terra para receber, para ter, ou um benefício, ou algo que é direito seu? Às vezes ninguém te explicou aquilo que é direito seu, você não tem ideia. Eu vou colocar um versículo aqui em nome de Jesus, e a Bíblia fala assim, ó, lá em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo é o 12. Coloca, por favor, vamos lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tem algo que é direito seu. Você só vai entender, meu irmão, na presença de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora, chamando a sua atenção. Vem para a igreja. 7, 9, daqui a pouco, eu estarei em cima do altar, 7, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e também às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar agora com o Missionário Responde, em nome de Jesus. Tiago, você mandou 2 perguntas, eu vou tentar responder você. Eu estou de boneca, eu ainda estou de férias. A tentação é tudo aquilo que vai fazer você fazer algo que Deus não autorizou. A vida normal Deus autorizou que a gente trabalhe, que a gente case e que nós vivamos dentro de natureza com natureza. Qualquer excesso é tentação do inimigo para tirar a gente da presença de Deus.
E o Senhor Deus disse que o estômago foi feito para o alimento para o estômago. Você já entendeu? Então tudo é tentação para roubar, para prejudicar alguma pessoa, para fazer coisa errada. Nós devemos dizer não. Ser tentado não significa que você pecou, mas ao contrário, você pode e deve se libertar em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Cristã, você confessa isso e não obedece a Deus completamente, meu irmão, muita coisa que era para você reinar, você está perdendo a coroa. Muita coisa que era para você possuir, meu irmão, outro está tomando posse em teu lugar. E aqui o nosso Deus não escolhe o melhor, você vai observar, não é o melhor, não é o mais capacitado, porque o nosso Deus tem capacidade infinita para capacitar alguém. Ele escolhe pessoas, meu irmão, que têm disposição de obedecer. E vem cá, não é mais fácil? Você pode observar. Quem é empresário aqui? Quem é empresário aqui? Às vezes, aqui, tem ali, tem mais pessoas. Quando você vai contratar alguém, às vezes você prefere contratar pessoas que têm disposição para obedecer mais do que experiência. Porque você já tem um sistema na sua empresa, você sabe como é que resolve, e você pega aquela pessoa que tem disposição para aprender e você forma ela da visão que você quer. Mas às vezes você contrata alguém que diz que tem experiência, ele vem com a bagagem cheia de mania. Aí vem e quer falar assim, não, está errado. Não, mas não está errado, não, porque meu sistema é assim. E às vezes começa a ter um embate e a pessoa que vem com bagagem de outros lugares, de outra empresa, começa a estabelecer dentro da tua empresa uma rebeldia. Começa a estabelecer dentro da tua empresa, meu irmão, dentro do teu trabalho, uma rebeldia, sabe? Começa a inflamar, sabe? Começa a contaminar os outros funcionários para se levantar contra você, para dizer que o seu trabalho, a tua empresa está toda errada. É assim. O nosso Deus, agora vamos lá, com essa visão, o nosso Deus está procurando pessoas que têm mais disposição de obedecer. E às vezes, irmão, você serve a Deus do seu jeito. E olha, vou te revelar algo. Não existe servir a Deus do nosso jeito. Isso é um engano que está pregando há muito tempo nas igrejas. Eu já ouvi essa frase. Quem já ouviu essa frase? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Quem já ouviu essa frase? Quem já viu? Isso é o pior engano que tem. Isso é horrível. Eu vou pular para o versículo 22. Sabe por quê? Porque você conhece a história. Você sabe que
ele poupou, é ou não é verdade? Coisas que não era para poupar, trouxe coisas que deveriam ser destruídas. Deixa eu falar algo para você, na sua caminhada cristã, com vida com Deus, tem coisas que têm que ser destruídas. Pensamento, maneira de vida. Tem coisas que têm que ser abandonadas. Amizades. Uma influência, quem está entendendo, diga amém. Não dá. Tem coisas que se você teimar andar com você, vai ferir diretamente seu relacionamento com Deus. E o que é mais importante para você? Responde aqui, igreja do Senhor. O que é mais importante para você? A sua vida com Deus. Seu compromisso com Deus. Está aí os sinais da volta do Senhor Jesus. Meu amigo, e antes, vai observando os sinais da volta do Senhor. Observa esse ataque que teve agora. As mortes que teve agora. Observa, vai lá, não fica, meu irmão, lá na internet só vendo coisa. Ai, engraçada. Que legal. Aí vê outra coisa, né? Ai, meu Deus, que bonitinho. Olha que cachorrinho. Aí tem gente que manda para mim, às vezes, né, os mais idosos manda a imagem daquela, como é que é? Daquela inteligência artificial, fazendo bonequinho. Ai, que coisa linda. Não, se você for para assistir alguma coisa, vê os sinais da volta de Jesus, fica atento. Fica atento. Porque quando houver paz naquela turma lá, o primeiro passo é fazer a casa do anticristo. Qual é a casa do anticristo? O templo, sim ou não? A casa do anticristo. Presta atenção. Ah, pastor, mas tem um templo do Salomão aqui em São Paulo. Nem não, para. Tem nada a ver, com todo respeito à igreja, nada a ver. É um templo onde o pessoal adora a Deus lá, em nome de... Eu tenho respeito com a igreja, mas aquilo ali não é o templo de Salomão. Amém? Sim ou não? Vocês estão entendendo que eu não estou criticando ninguém? É chamado o templo de Salomão, mas eu respeito muito a igreja, o povo que serve a Deus. Amém? Mas não é templo de Salomão. Meu irmão, não se engana, não. Eu estou falando de outro, viu, pessoal? Que vai ser a sede de um anticristo. Então abre os olhos, em nome de Jesus. Pula para o versículo 22, que não é assunto de hoje que eu estou falando agora. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, um dos maiores ensinamentos da Bíblia, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Por que ele está falando isso? Porque o Saul é uma pessoa tão obstinada a desobedecer que ele sempre tem uma desculpa para dar quando questionado a sua desobediência. O homem de Deus falou assim: mas pera, por que você guardou isso aqui? Não! Olha a desculpa dele. Você já observou que tem gente que sempre tem uma desculpa para o pecado, para o erro? Sim ou não? Você não pode ser assim, meu irmão. Ele falou assim: não! Esses animais aqui é para sacrificar para o teu Deus. Você vai observar em todo o texto que o Saul não chama Deus como o Deus dele, mas sim o Deus de Samuel. Pode observar. Ele não chama, ele não tem uma intimidade. Ele terceiriza essa intimidade. Essa comunhão com Deus que ele tem, ele só tem por causa de Samuel. E Samuel tem uma dó dele, Samuel tem um carinho por ele tão grande. Mas não importa. Olha, pessoal, deixa eu falar para você. O sacerdote, o pastor, aquele que representa Deus, ele pode te amar demais. Mas se você tiver um problema com Deus, eu não posso resolver ele. O pastor não pode resolver. É você e quem? E ele não entendeu isso. O Saul está passando uma luta, e o homem de Deus agora traz, através do Samuel, traz uma informação que chega até os nossos ouvidos hoje. Nosso Deus, você acha que Deus tem tanto prazer em sacrifício do que em obedecer a palavra dele? Você que faz, pastor, eu vou fazer um sacrifício. Não, só obedece a palavra dele. Obedece mais.
A Bíblia diz assim, ó, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Uma das melhores e mais poderosas lições para uma vida cristã. E às vezes Deus falou claramente algo para você, como você deveria se posicionar, aquilo que você deveria afastar da sua vida, mas você ainda tem uma resistência. Você até fala de boca cheia, eu executo a palavra de Deus, só você sabe que não. Que te falta, que você está muito aquém com Deus. E quando questionado, você sempre tem uma desculpa para dar. Sempre tem. Sempre tem. Meu irmão, por que você não serve mais? Por que você não está mais ativo na presença de Deus? Por que você não anda mais? Não, porque é o seguinte, a carne é fraca, pastor. A luta é grande. Aí começa, todo mundo é pecador, o senhor também peca. Quer dizer, a desobediência a Deus faz com que, não, todo mundo está... Realmente, todo mundo é pecador, ou não é verdade? Só que a Bíblia fala o seguinte, que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. E a Bíblia fala que o maligno não toca. Glória a Deus, eu tenho uma notícia também muito boa para vocês. Estou aqui na companhia dos pastores e todos já sabem. O que vai acontecer, pastor, aqui na nossa igreja? Missionário R.R. Soares, solta a música aí, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Exatamente. Missionário R.R. Soares em Fortaleza. A última vez foi algo lindo que aconteceu aqui. Isso aqui, vocês estão com imagens da última vez que o missionário veio aqui em Fortaleza. O nosso Deus operando, transformando, curando, restaurando. Foi o que aconteceu aqui nesse lugar. Lindo foi o poder de Deus. Algo maravilhoso aconteceu aqui. Aqui vocês estão com imagens, pessoas sendo curadas, meu irmão, sendo tocadas pelo poder de Deus. E é o que vai acontecer, você vai ter esse privilégio. Que dia, pastor? Dia 29, pode marcar, vai dar no domingo. Dia 29, às 18 horas. Eles vão colocar aqui grande aqui, ó. Domingo, às 18 horas. Dia 29, tem que ser nesse domingo agora no outro, tá? Tem que ser nesse domingo agora no outro. Dia 29, às 18 horas. E dia 30, 9 horas da manhã, em nome de Jesus Cristo. Falar nisso, eles vão colocar também, em nome de Jesus, aqui, testemunhos desse dia, depois da oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Poder de Deus, Pai, desde já nós apresentamos, meu Pai, a visita do missionário R.R. Soares aqui em Fortaleza. Meu Pai, eu oro também por essa pessoa que está aqui comigo. Meu Deus, nós determinamos a bênção, a cura, a transformação, e quando essa pessoa beber dessa água, o milagre do Senhor vai acontecer, em o nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa abençoada, e quem crê, diga amém, graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Nós estamos aqui já reunidos, nós esperando as pessoas para os cultos de hoje, lá em Maranguape, lá em Messejana, e comigo aqui no centro de Fortaleza, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu te espero aqui hoje, em nome de Jesus. Um grande abraço. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa.
Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus.